Boa noite a todos, a paz de Deus seja convosco. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E bom, no último vídeo eu discorri um pouco acerca da existência de Deus, alguns detalhes e quem é Deus. Falamos um pouco sobre isto e hoje, como se fosse uma continuação, dando sequência dentro deste mesmo tema, eu pretendo dizer sobre o conhecimento dessa existência. No vídeo anterior, você é capaz de saber teoricamente quem é Deus, mas, apesar de ter esta ciência, você não é capaz de conhecê-lo por si mesmo. Veja bem, existe uma pergunta que ela é muito feita, principalmente pelos ateus, a todos os cristãos. Sempre que uma pessoa é questionada sobre a fé dela em Deus, logo se segue a famigerada pergunta: bom, então como você prova a existência de Deus? Ou seja, se você crê nele, como que você prova que ele existe? Bom, é impossível que a pessoa prove a existência de Deus a outros. Porém, é perfeitamente possível que ela prove a existência de Deus a si mesma. Existe uma coisa, um conceito, que é em torno do que vai girar esse vídeo, o tema principal deste vídeo, que se chama o conhecimento por experiência, ou então o conhecimento por presença, que é a prova da existência de alguém. Por exemplo, você sabe que eu existo porque você está ouvindo a minha voz. E isto se configura como uma experiência. E ocorre com todos aqueles que existem. Tudo aquilo que existe você é capaz de conhecer por meio da experiência. Você sabe que o seu pai existe porque você vê ele, você ouve ele e você é capaz de tocar ele. Assim como qualquer outra pessoa que existe sobre a face da Terra. As pessoas elas são conhecidas por meio da experiência, ver, ouvir, tocar. Bom, e o mesmo se aplica a Deus, em essência. O conhecimento de Deus, a prova de que ele realmente existe, a certeza e a convicção, partem essencialmente da experiência. Só que a experiência possui uma pequena diferença, um pequeno detalhe, que ao invés de ver, sentir e tocar, como ocorre com os humanos, você vai sentir. É um pouco diferente. Você vai sentir e concluir e inferir a partir do sentimento. É basicamente isto que ocorre. Na maioria dos casos, a pessoa ela vai ter uma experiência, ela vai viver uma situação, passar por alguma circunstância que ela vai sentir algo diferente, algo que ela nunca sentiu antes. Isto pode ser tanto um milagre como alguma outra experiência metafísica que não possui uma explicação científica. E a partir disso, a pessoa vai refletir e vai concluir, vai inferir que aquilo pelo qual ela passou é obra de Deus, certo? E deste modo, a pessoa consegue uma prova da existência de Deus. E note só que interessante, este conhecimento por presença, este conhecimento por experiência, melhor dizendo, ele se dá a partir de uma iniciativa do próprio Deus. Você pode conhecer a Deus por meio da experiência, uma vez que ele próprio se manifesta a você. Não existe uma maneira de você conhecê-lo sem que ele permita que você o conheça. Diferente do que acontece com as pessoas humanas e também os animais, que você pode investir esforços para conhecê-los a partir da visão, da audição e assim por diante. Com Deus, a conversa
é totalmente diferente, porque é Ele que se mostra para você por meio da experiência, o sentimento e as conclusões a partir deste sentimento. E existem algumas nuances acerca do conhecimento de Deus. Bom, uma vez que o sujeito obtém este conhecimento por experiência, ou seja, ele se convence, ou melhor, ele é convencido de que Deus de fato existe, aí ele deve passar a aprender a respeito de Deus. Primeiro ele conhece e depois ele aprende. Um aprendizado que se dá também por meio da experiência, que é a experiência de ouvir a voz de Deus ou a experiência de ler a sua palavra. A partir dessas duas experiências, o sujeito começa então a aprender sobre Deus. E deste modo se dá o conhecimento de Deus, a certeza de sua existência e o aprendizado de tudo aquilo que ele revelou a nós. Certo? E quando o sujeito faz isto, ele começa a passar por uma transformação que é o que a gente chama de processo de conversão. Ele sai daquele estágio inicial, onde ele não tinha certeza da existência de Deus e não sabia nada a respeito disso, e passa então a acreditar em Deus, crer na sua existência, e não apenas isto, não apenas este conhecimento inicial, mas o aprendizado de tudo aquilo que Deus revelou e de tudo aquilo que ele manifestou além da sua própria presença. Tá certo? E vale ressaltar o fato de que estas experiências, através das quais é possível conhecer tanto Deus, obtendo assim uma prova de sua existência, pode ser também experiências alheias. Através das experiências alheias, o sujeito também pode obter todos estes conhecimentos, tanto uma certeza, uma prova de existência, como também uma apreensão de conhecimentos transmitidos, de tudo aquilo que Deus revelou a todos os homens. Isto quer dizer que o sujeito, ao ouvir um pregador falando a respeito da Bíblia Sagrada, por exemplo, ele consegue, através da fala do pregador, apreender aquilo que está sendo pregado. Ou seja, a pessoa é capaz de obter a experiência por tabela, por assim dizer. E isto é o mais comum na maioria dos casos. É difícil que uma pessoa, sobretudo aquelas que estão iniciando este processo de conversão, adquiram esses conhecimentos e adquiram a experiência por si mesma sozinhas, sem que haja um outro ali com elas, transmitindo suas próprias experiências. Eu mesmo já fiz muito isso. Eu, como um sujeito que já está há bastante tempo na caminhada cristã, já obtive muitas dessas experiências e já faz muitos anos que eu tenho a certeza da existência de Deus e que eu provei a existência de Deus para mim mesmo. Então, por muitas vezes, eu transmito as experiências que eu possuo para outros, que, através da minha experiência, adquirem também para si uma prova da existência de Deus e começam a apreender os conhecimentos que Deus transmite e tudo aquilo que Ele manifestou e revelou para nós, seres humanos, suas criaturas, suas criações. Então, em resumo, já estamos chegando no final desse vídeo, conhecer a Deus é uma coisa simples na prática. Apesar da teoria parecer confusa, como pode ter parecido a você que ouviu até aqui, o que se deve fazer na prática é simples: buscar ter experiência
E quais experiências eu falo especificamente? Leitura da Bíblia Sagrada, que é o mesmo que ouvir a voz de Deus, né, podemos dizer assim, e oração, jejum, consagração. Todas essas 4 ações, as quais eu posso explicar e provavelmente vou fazê-lo nos próximos vídeos, são ações, são experiências que o sujeito pode ter por iniciativa própria que vão fazê-lo ter um contato com o divino em algum momento. É claro que na primeira vez é muito improvável que você já tenha assim uma experiência metafísica com Deus. Mas se você insistir nisto, eu garanto que você terá uma experiência com Deus. Aquela coisa que eu disse anteriormente sobre o sentir algo diferente e concluir que é Deus agindo e atuando. Isto eventualmente acontecerá se você investir nestas ações e buscar por estas experiências. Eu duvido que qualquer ateu em qualquer parte do mundo que fizer isto da maneira correta vai continuar sendo ateu. É impossível, absolutamente impossível, porque ele obterá uma prova da existência de Deus, coisa que as pessoas acreditam não existir, mas existe sim. Tem como provar que Deus existe. Só que, como eu disse, não para outras pessoas, mas para si mesmo. Certo? Então, busque conhecer mais a Deus. Você sabe quem Ele é através do vídeo que eu postei no dia de ontem, dia 14/8. E agora você precisa conhecer e aprender mais sobre Ele. Primeiro, você sabe quem Ele é, depois você aprende sobre Ele. Eu espero que você tenha gostado desta reflexão e que esta reflexão tenha motivado você. Quaisquer dúvidas podem e serão esclarecidas nos comentários do vídeo. É só dizer, é só perguntar. Eu espero que não tenha ficado confuso. Eu espero que você tenha compreendido a reflexão que eu desejei fazer aqui. Tenha uma boa noite e até breve.